Sound Healing, né? É uma modalidade que, claro, agora tá ganhando forma de novo, mas não é uma coisa nova, milenar, né? Todas as culturas usaram Sound Healing e usam Sound Healing. Você pensa, né, no budismo, no Tibete, no Nepal, você pensa no Egito, sabe? Sempre teve muita cultura ancestral que usou. Você pensa nos aborígenes na Austrália, né? Eles já têm lá o didgeridoo, que eu esqueci como é que fala em português, aquele negócio bem grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu falar? Não. Eu esqueci o nome dele, não vou lembrar. Mas, assim, você já vê que diferentes culturas, até a gente usa muito tambor, você pensa na cultura indígena, então, assim, tudo que, os instrumentos, eles são medicinas, assim, a vibração, todas as culturas já tinham esse conhecimento, mas a gente se desconectou, então... Eu vejo os instrumentos fazendo parte de outras cerimônias, né? Enfim, servindo justamente para deixar a pessoa num estágio de flow, de relaxamento. Instrumento não, a música em si, né, eu acho, né? Mas nunca tinha conhecido só a música, só o som, né, na verdade, né, para isso, né? Bem legal. Sim, exato. É bem profundo, assim. E também tem muitas questões, assim, o bom também, que a questão de trabalhar com essas frequências, que essas tigelas, que os voos, por exemplo, que eles conseguem fazer no cérebro, é que a gente está sempre, quando a gente pensa nas, como é que eu falo? Brain states, né? A gente tem diferentes estágios de brain states. Então, a gente está sempre no muito ativo, né? Que é o beta state, né? Então, a gente está muito alerta e pra gente meditar cada vez Quais fica são mais... os estágios? Beta? Eu sei de alguns de cabeça. Tem o beta, tem o teta, tem o delta, tem o alfa. O alfa é o... Sim, o Nirvana, mais. né? E assim, se você... Eu tenho que confirmar isso. Então, assim, a gente está sempre no estado muito ocupado, que é o beta, que não necessariamente é ruim, é importante. A gente estar em alerta para a gente viver aqui no 3D, né? Mas a gente não consegue meditar, é muito difícil porque a nossa mente está cada vez mais estimulada, tecnologia, então só vai piorando, né? Então, cada vez mais a gente com o Instagram fica mais difícil a gente, né? 30 segundos hoje em dia a gente consegue ficar vendo um vídeo, mais que isso já é demais. Então... a gente, com o Sound Healing, a gente consegue fazer uma coisa que se chama entrainment com o nosso cérebro, que você consegue basicamente mudar o estado do state, da brain state, né? A gente consegue levar o estágio pro delta, que é o estado que a gente que é necessário pra gente para conseguir relaxar. É um momento de mais meditativo, mais intuitivo. Então, é ali que você consegue já receber mais insights, mais downloads. Então, é um momento muito importante. É aí que começa o benefício da meditação. E por causa das vibrações, de como que o nosso cérebro consegue perceber as vibrações, ali você consegue justamente desconectar. Por isso que muita gente, né, a maioria das pessoas, quando elas vêm no meu espaço, trabalha com Sound Healing, elas estão ali pensando e do nada, tipo assim, não sabe se dormiu, se não dormiu, voltou, porque você fica navegando esses diferentes estágios, entendeu? Então, é muito profundo, é muito difícil a gente acessar isso. Então, é uma técnica que é muito fácil a pessoa desconectar do thinking mind, né? Monkey mind. Não, legal. Então... E aí uma dúvida. Puxando para música. Quais estilos musicais têm a vibração melhor para o ser humano e quais estilos musicais as vibrações não são tão boas? Tem diferença disso? Talvez não tenha, não sei. Então, não sei se tem, assim. Eu acredito também que, por exemplo, quando você escuta uma música que é nostálgica, que te lembra, né, da sua infância, alguma memória boa, pra mim, isso é super incrível, é uma medicina. Mas isso não tem a ver com vibração. Não vibração. Eu digo mais de questão, assim, que música em geral tem um poder maravilhoso, né, em geral. Se tá num dia ruim, você bota uma música boa, você já sente melhor. Entendeu? Então, assim, esse é o básico, mas aí agora a gente usa com mais intenção o poder da música, entendeu? Mas não, assim, claro... Os elétrons, tem aqueles elétrons que eles justamente é o BPM, né, de você subir o BPM. Mas o que eu já escutei é que tem músicas que elas são criadas pra desalinhar tudo. Já escutei essa teoria. Que as frequências por trás das músicas, assim, não são... que fazem com a intenção de deixar a pessoa mais, assim... agoniada. Ansiedade, de trazer uma ansiedade. Então, assim, existe esse rumor por aí que tem umas músicas que sim, que elas não vão te ajudar. Mas não sei, não vou dar nomes, porque eu não sei. Legal. Bom, o que a gente tem mais aí? Que sai dessa caixinha?
Então, vamos falar do cacau, talvez? Cacau. Porque o cacau vai lindo ali. Porque depois que eu falar de todo mundo, aí eu volto aqui nos assuntos que eu acho mais interessantes. Porque tem muita coisa, assim, tem muitos benefícios. A gente tá muito acostumado com, assim, tá com dor de cabeça, toma esse remédio. E aí o Sound Healing, né, e essas medicinas, elas curam muita coisa. Então tem muitos benefícios. Então, para explicar até, assim, nossos benefícios mais científicos, sistema nervoso, tem muita coisa para falar. Mas eu vou parar de falar deles um pouco. Então, você que manda, Carol. Não, vamos falar do cacau. E aí depois a gente conecta isso aí. Então, eu trabalho também com cacau, né? E a gente escuta falar de cacau por causa de chocolate, né? E todo mundo fala, qual é a diferença? Bom, cacau... Tá caro, né? Tá caro também, né? Brasil. O mundo inteiro. O mundo inteiro tá caro, o cacau tá aumentando o preço, tá complicado. Mas é verdade. Bom, agora eu tô sabendo mais. Então, o cacau, ele, né, óbvio, a gente provavelmente sabe aqui que vem, né, é um fruto de uma planta. E, graças a Deus, no Brasil, a gente tem a honra de ter muito cacau. Legal. E a gente, então, assim, isso é uma coisa que cada vez mais eu fico mais orgulhosa de ser brasileira, porque a gente tem, nossa, a gente, né, tem tudo aqui. Sim. Então, o cacau, nossos ancestrais, eles já reconheciam o fruto do cacau como uma planta sagrada. Então, sim, isso é muito incrível, né? Porque a gente, hoje em dia, tem acesso a muita coisa e a gente acaba perdendo muito a preciosidade de algumas coisas, porque a abundância de tudo, e hoje em dia chocolate, então você perde um pouco, a gente tá muito acelerado, entendeu? Então, assim, o cacau, os nossos ancestrais, né, tinha muito asteca, mas que já se conectavam e faziam cerimônias de cacau, e lá na época, essas tribos, né, essas civilizações, elas tomavam cacau antes de tomar grandes decisões para as civilizações delas, né, para a comunidade delas. Então, a ideia era você usar essa medicina para te trazer mais clareza e para você tomar melhores decisões para o coletivo vindo de um lugar diferente. A gente é muito na mente, e o cacau traz para o coração. Esse é um dos maiores benefícios. Então, você toma decisões de um ambiente, de um lugar mais emocional, de uma forma bonita, assim, importante, porque senão a gente tá na mente. Quantas vezes a gente toma uma decisão, às vezes, na mente, que não fez sentido e no final a gente se arrepende porque a gente não seguiu nosso coração. Claro que isso é mais raso. Então, assim, o cacau, ele tem como que fala? Esse benefício de ser heart opener, né? Ele abre o coração. E aí você pensa, o que isso quer dizer, né? Porque é um termo talvez um pouco vago. Mas ele tem muitos benefícios, tanto que até quando você come o chocolate, né? Também fala disso, que é bom pro coração, tudo isso. Então, o chocolate também já tem benefício comigo. Então, vamos lá. Não é tão liberado, assim. O cacau, o que é a diferença, né? O cacau, ele é o fruto, mas o chocolate já é muito processado, né? Mas é óbvio que ele vem da mesma origem. Então, você comendo o cacau só, é a versão mais pura, né? Então, quando você fala de uma cerimônia de cacau, você tá escolhendo um cacau muito específico, né? A qualidade dele. E também qual que é a sua fonte, né? Então, até mesmo questão do trabalho, a ética da fazenda que você tá, né, comprando aquele cacau, para mim é muito importante a energia que tá vindo, né? Como é cultivado aquele cacau. E aí vem toda a intenção por trás. Aí quando você entende esses benefícios, o cacau, ele tem essa questão que ele trabalha muito, muito o coração. E assim, você fala, que legal, coração, né? O que isso quer dizer? Quando você pensa realmente no mundo energético, nos nossos 7 chakras, no nosso corpo energético, o coração, ele é muito, muito importante. Porque é ali que a gente guarda muita emoção, né? De mágoa, né? De ressentimento. Então, assim, isso são uma das frequências mais baixas, que realmente, assim, corroem muito a gente, né? Então, assim, quanto mais a gente consegue trabalhar, né? Perdão e você até mesmo amor próprio, são questões muito fortes e que todo mundo, né, tem um desafio com isso, assim. E ele é o chakra ele é o 4º chakra, então ele tá ali sendo a ponte entre os 3 chakras, né, que são mais sutis, conectando com o mundo mais espiritual, e os 3 chakras que são mais conectados com o mundo material. Então, quando a gente pensa em liberar as emoções que estão nesse espaço, trabalhar com intenção esse espaço, a gente começa a permitir que esse flow energético flua melhor. Eu gosto muito de pensar no chakra, no sistema de chakra,
como se fosse um rio, né? E a gente tem pedras no rio. Quanto mais pedra, quanto maior a pedra, mais difícil o rio vai fluir, mas ele vai fluir, né? Então, assim, a ideia de trabalhar fazendo isso, é a gente ir liberando, tirando essas pedras para que o rio, né, ele flua melhor, né? Então, a cerimônia de cacau tem muita intenção, né? A ideia, assim, de usar, para mim, quando eu faço um trabalho nesse espaço, é fazer uma meditação, né, honrando porque a medicina, todo o conhecimento ancestral, conectando com a natureza, né, os elementos, e lembrar também, assim, questão de conectar com gratidão. Eu sei que às vezes é uma palavra que todo mundo fala, né, gratidão, mas realmente a gente precisa se lembrar, a gente está muito sempre pensando, e o próximo, né, o que a gente vai, sempre meta, e o próximo, né, quais objetivos, é muito, entendeu? Ao invés de parar um momento e falar, nossa, tá tudo perfeito nesse momento, minha vida, sabe, eu tenho saúde, eu acordei hoje, cara, meu corpo tem saúde, eu fui pra academia, sabe, coisas básicas, meus pais estão aqui, tem tantas coisas assim pra gente só parar e falar, tem uma cama, todo dia eu acordo e falo, nossa, que delícia, eu acordei na minha cama, que cama gostosa, sabe? Então, assim, o cacau, eu gosto muito de lembrar das coisas básicas, essa é a minha forma, né, o cacau é a medicina, agora como cada pessoa vai honrar, aí né, é de cada profissional. Então, mas o cacau, claro, tem essas... o ideal é você se conectar com as energias primordiais e aí você, dependendo do facilitador, a pessoa leva para mais um lado, foca de uma forma específica. E aí você traz a intenção, né? Porque também é uma medicina muito importante, como ela está no coração, a gente pensar, pô, o que você quer, o que você gostaria que essa medicina te ajudasse, né, na sua jornada. Então, assim, é muito esse trabalho, e daí a partir do cacau, o cacau ele tem essa energia do coração e também tem é muito bom para clareza e expressão, ele também tem uma energia tipo uplifting, que é tipo para te levantar, é como se você, ao invés de tomar um café, você toma um cacau, e aí é muito mais saudável, né, nessa questão de não ter o café, ele já às vezes tem o crash, né? Que você, tipo, te deixa cansado, depois, uma dor de cabeça. Exato. Então, assim, o cacau não tem isso. Então, uma energia mais estável, não tem esse, né, alto e baixo no café. Então, é para tomar cacau durante o dia? Enfim, pode tomar. Sim. Tá liberado o cacau durante o dia. É gostoso? Então, ele vai ser mais amargo do que o chocolate, né? Porque não temos todas as camadas ali, né? Então, assim, pode tomar. Eu tomo, não tomo todos os dias, mas tomo sim. Mas eu gosto também de deixar sempre especial para tomar com intenção, né? O cacau. Mas, assim, tá liberado. E você pode usar o cacau, para muitas pessoas usam para, né, combinam o cacau com dança, que é muito bom, porque justamente você se conecta com uma energia mais criativa, mais de autoexpressão, sabe? Uma energia mais feminina, e não de gênero, né? Feminina mesmo de intuição, de criatividade, uma energia muito necessária, né? Que cada vez mais está escassa. Então, por isso, cada vez mais eu vejo a necessidade da gente usufruir dessa medicina que, pô, a natureza trouxe pra gente, tá ali, a gente não acessa. Então, trabalhos criativos, tudo isso é uma energia que o cacau traz. Então, por exemplo, no meu círculo, eu trago um pouquinho de mantras, né? Eu gosto muito de trabalhar com mantras, porque o cacau, ele ajuda também na questão da expressão. Então, cantos também é bem importante. Eu não vou tanto para esse lado, porque eu trabalho com sound healing logo depois, mas eu gosto de introduzir esse conceito para as pessoas, porque a nossa voz também tá muito perdida, né? Sim. Então, cada vez mais a gente não dá... Assim, no Brasil, até que a gente tem mais cultura de, tipo, dançar, cantar mais, mas a gente cada vez mais tá mais duro, mais sério. Mas mesmo assim, eu fiz um grupo, né, de outra terapia holística, e aí o início era... Eu acho que é padrão, né? O início é botar a galera pra dançar, né? Enfim, por mais que você vá dançar um samba, um pagode, um funk na rua, você tá com pessoas que você não conhece, olhando pela primeira vez, e você começar a fazer movimentos que são movimentos que vão te deixar constrangido. Sim. Em condições normais, não é um desafio também. E aí, depois que acontecem essas práticas, as pessoas ficam muito unidas, né? Assim, cria um vínculo muito forte, pelo menos nessa experiência que eu fiz, né? Então foi bem legal ali. Exato. Mas no início é horrível. Exato. Horrível. Não vai ser da noite pro dia, né? Você olha pra pessoa e quem são essas pessoas, cara? Eu não conheço ninguém, vou começar a ficar que nem um retardado dançando aqui. Mas isso é o nosso ego, né? Não, exato. É pra isso. O ego tá querendo proteger e falar, não faça isso. Mas e aí, quando você leva pro ego, meu irmão, acabou o teu argumento, você não tem o que fazer, né? Não, é isso, é muito incrível, assim. Eu lembro da primeira vez que eu fui em um círculo de
eu não sei, era alguma lua cheia, eu tava na Costa Rica e lembro de ter a dança, e lembro de sentir um pouco isso, falar, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Todo mundo dançando muito, assim, diferente, né? E é isso, é o julgamento, a gente vai, às vezes, na mente, né? Porque é uma coisa nova, daí a gente vai começando a normalizar e falar, não, não tem nada demais, e você começa a ver que tá todo mundo, é uma autoexpressão, e é uma dança muito diferente, é uma dança de expressão pra você, de olhar pra dentro, e você ouvir o seu corpo. O nosso corpo, ele sabe dançar, ele quer se expressar, a gente precisa se permitir. O problema é que a gente dança com o olho aberto, olhando, né, pro externo, como que você dança, quem que tá aqui, aí a nossa mente, nosso ego tá muito ativo. Por exemplo, quando eu faço alguma coisa de dança, já fiz 2 cerimônias que tinha dança, e eu amo dança vendada, porque você fecha o olho, você não vê nada, você só sente, você pode ser quem você quiser, no sentido de se expressar, de deixar o seu corpo se permitir. E dançar, você libera trauma, vamos falar, né, na hip, como fala, na cintura, talvez, não sei, a hip. Abdômen. Vou ter que traduzir isso aí. Por isso, assim, mexer a cintura. Rebolar tudo. a cintura? Rebolar. E é uma coisa assim que a gente, graças a Deus, faz, né, no Brasil, e a gente nem pensa. São de Júnior, então ajudou toda uma geração quando mandava rebolar. Então, exato. Do bambolê lá, né? A gente tem muitos benefícios que a gente nem sabe. Entendeu? Então, assim, importante a gente se reconectar a coisas que são muito básicas, né? Mas o básico, o simples dá certo.